Aqui nós temos um probleminha de equilíbrio bem interessante, mas antes de resolvê-lo, vou lembrar de uma equação importante, né? Então, ah, ΔG da reação depende das condições do sistema, ou seja, as pressões parciais de reagentes e produtos, ou concentrações de reagentes e produtos. Esse ΔG é igual ao ΔG padrão da reação, que você obtém a partir de dados tabelados, mais RT ln de Q, que é o quociente de reação. Você escreve o quociente da reação da mesma forma que você escreve a constante de equilíbrio. Se ΔG da reação for menor que zero, o Q com certeza será menor que K e a reação avança, avança no sentido direto. Vou mudar de cor aqui para não confundir vocês. Se o ΔG da reação for maior que zero, então com certeza o Q é maior que K. Isso quer dizer que o que tem lá no numerador do quociente de reação, ou seja, produtos, é maior, a quantidade é maior, em relação estabelecido pela constante de equilíbrio. E a constante de equilíbrio é uma coisa que você calcula, por exemplo, a partir de dados termodinâmicos. Também é algo que você pode medir. Então, reação avança, avança no sentido inverso. Então, vejamos aqui. E se o delta G da reação for zero, então você está no equilíbrio, né? O sistema está em equilíbrio. Consequentemente, o Q vai ser igual ao K, e essa expressão aqui se resume a ΔG padrão da reação, cadê aqui? ΔG padrão da reação igual a menos RT ln de K. Então isso vale para você calcular a constante de equilíbrio a partir do ΔG padrão da reação ou ΔG padrão da reação a partir da constante de equilíbrio. Por exemplo, aqui ó, você tem a constante nessa temperatura. Eu vou aqui calcular com vocês, depois a gente vai confrontar com dados tabelados. Então esse R vale 8,314 Joule por Kelvin por mol. A temperatura é 400 Kelvin. E aqui eu tenho ln do K, que é 41. Então, logo, o delta G padrão da reação fica nessa temperatura. Então, vamos lá. ln de 41 igual vezes 8,314 vezes 400. Então, pelas minhas contas aqui, deu 12,35 aproximadamente, mais 12,35 kJ por mol. Então, vamos lá calcular de novo. Então, ln de 41 vezes o 400, que é a temperatura, vezes o 8,314. Então, aqui deu 12,35. 12,35. Aqui está. O ΔG padrão da reação. Não é isso que o problema está pedindo, mas é porque eu gosto de confrontar as coisas. Isso aqui a 400 Kelvin. Por outro lado, você pode buscar o ΔG dessa reação. Veja que a reação corresponde a 2 vezes a reação de formação da amônia. Você tem dados tabelados aqui, tá vendo aqui, ó, ΔG, aqui é a coluna do meio, né? Formação da amônia. O ΔG de formação da amônia gasosa, menos 16,45, só que isso a 25 graus Celsius. E como a reação de formação da amônia é uma reação exotérmica, olha aqui o negativo ó, no ΔH padrão de formação da amônia. O valor de ΔG
tende a ficar positivo à medida que a temperatura aumenta, ou, em outras palavras, a reação exotérmica não é favorecida pelo aumento da temperatura. Nessa temperatura 25 graus Celsius, você tem o ΔG aqui de formação da amônia, 16,45. Como você tem duas vezes a reação de formação da amônia, então o ΔG corresponde a 32,9 ΔG a partir de dados tabelados a 25 graus Celsius. Veja que ele é diferente, olha aqui o ΔG a 25 graus, tá aqui, ó. Veja que ele é diferente do ΔG a 400 Kelvin. Bom, aqui eu calculei o ΔG a 400 Kelvin simplesmente pegando a constante de equilíbrio e usando essa expressãozinha aqui, né? Vamos então fazer uma coisa, olha, eu poderia calcular o ΔG padrão da reação a 400 Kelvin com esses dados aqui? Sim, poderia. Eu posso pegar lá, por exemplo, ΔH padrão dessa reação vai ser simplesmente duas vezes o ΔH padrão de formação da amônia, ou seja, menos 46,11 vezes 2. Então, 92,22. Então, vamos lá. Menos 92,22 kJ por mol. O ΔS da reação, ΔS padrão da reação, vou pegar os dados tabelados, simplesmente vai ser duas vezes a entropia padrão da amônia gasosa, NH3 gasoso, menos, vou abrir um colchetes aqui, entropia padrão do nitrogênio gasoso, que soma aqui com três vezes a entropia padrão do H2 gasoso. Então, esse ΔS, você pode substituir os valores lá e calcular. Eu vou calcular agora. Aqui está o valor tabelado. Se eu pegar e usar essa expressão aqui, olha, ΔG padrão da reação igual ΔH padrão da reação menos T ΔS padrão da reação, eu vou chegar a esse valor aqui a 25 graus Celsius, se eu substituir a temperatura aqui por 298 Kelvin. Podem testar aí. Eu vou parar o vídeo. Eu substituí aqui e na minha calculadora deu menos 32,96 kJ por mol, bem próximo desse valor aqui do ΔG. E se eu quiser calcular o ΔG a 400 Kelvin, igual eu calculei aqui com os dados da reação, e veja que esses dados de reação, essa constante K de equilíbrio, pode ser obtido experimentalmente. Obviamente também, se você tem o ΔG padrão da reação tabelado, você calcula a constante K com os dados tabelados. Então, agora eu vou calcular o ΔG da reação a 400 Kelvin usando essa expressão ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Então, o ΔG padrão da reação a 400 Kelvin, primeiro, o ΔH vale menos 9,2220 kJ. Kilojoule não, joule, né? Porque eu multipliquei por 1000 aí para colocar os dados em joule, né? Então, joule por mol menos, só que menos, e aqui tem um menos aqui, tá vendo? Então, menos com menos dá mais, né? 198,75 joule por Kelvin, que multiplica pela temperatura que é 400 Kelvin. Então, esse ΔG padrão da reação aqui, calculado com os dados tabelados, vai ficar, vamos fazer ao vivo aí, menos 92220 igual, mais 198,75, que multiplica por 400. Então, isso aqui deu, cadê aqui?
12,35. Deixa eu parar um pouquinho. 12, na verdade 12,72. Então, menos 12,72 kJ. Você vê que eu faço as videoaulas sem edição, né? Então vocês devem ter percebido aqui que eu falei besteira agora há pouco com relação ao sinal, ó. Falei que a reação não é espontânea porque aumenta a temperatura, ela ainda é espontânea a 400 Kelvin. Olha aqui que eu fiz, ó. O Ln de 41 é um número positivo, que multiplica por 400, que multiplica por 8,314. Então, o ΔG da reação a 400 Kelvin é negativo. Eu fiz besteira aí no começo da aula. Então, vamos colocar um sinalzão de negativo aqui, ó. Tá vendo? Negativo, ótimo. Ele só não é tão negativo quanto a 25 graus, porque é uma reação exotérmica. O aumento da temperatura desfavorece reações exotérmicas. Então, o aumento de temperatura vai deixar menos negativo, ou quem sabe até numa alta temperatura, vai deixar positivo o valor de ΔG o padrão da reação. Usando tanto ΔG igual a ΔH menos T ΔS, como usando ΔG padrão igual a menos RTLN de K, eu chego em valores bem próximos de ΔG padrão da reação. E a diferença entre um valor e outro provavelmente se deve ao fato de que, ao usar essa expressão aqui, ΔG igual a ΔH menos T ΔS, você está impondo que ΔH e ΔS são independentes da temperatura, o que na verdade não o é. Então, retifiquei o erro que eu fiz aí ao vivo, sem edição, né? E agora vamos resolver o probleminha aqui, né? Depois disso aqui eu usei o problema para explorar outros tópicos. Então, vamos lá. Joia. Calcule a energia livre de Gibbs da reação quando foram dadas essas expressões parciais. Então, você tem primeiro o quociente de reação. Você escreve da mesma forma que escreveria uma constante de equilíbrio. Então você tem lá pressão parcial de NH3 ao quadrado sobre pressão parcial do N2 vezes a pressão parcial do H2 ao cubo. Então você pode calcular o Q, se você quiser. Então, vamos lá, cadê? Amônia é 21 bar, né? 21. Você sabe que você divide pela pressão padrão e a unidade vai embora, né? Nitrogênio, 4,2 bar. 4,2 bar. E hidrogênio, 1,8 bar. 1,8, então, elevado ao cubo. Então, esse quociente de reação fica, vamos ver lá, 21 ao quadrado, que divide por 4,2, que divide por 1,8, 1,8 ao cubo, fecha, igual. Pelas minhas contas, deu 18,0. 18,0. 18,0. Podemos calcular novamente. É isso aí, 18,0. Notem que a constante de equilíbrio foi dada aqui, a 41, né? Então, como Q é menor que K, você tem pouco produto em relação ao estabelecido pela constante de equilíbrio. Então, a reação não está em equilíbrio e a reação avança no sentido direto. A reação avança no sentido direto. Então, eu respondi o B aqui. Mas ele quer que calcule o ΔG padrão da reação, né? Ou melhor, ΔG da reação. Então, ΔG da reação, como é que você calcula? Você precisa do ΔG padrão da reação. Então, ΔG da reação igual a ΔG padrão da reação mais RT ln de Q. Então, a gente já calculou aqui de duas maneiras diferentes o ΔG padrão da reação. A diferença aqui
entre o resultado usando ΔG igual a ΔH menos T ΔS e o resultado usando a constante provavelmente se deve ao fato de que essa expressão aqui leva em conta a constância nos valores de ΔH padrão e ΔS em relação à temperatura, o que não é real. Então vamos pegar lá, 12,35 ΔG padrão calculado a partir da constante de equilíbrio, 12,35. Então vamos colocar lá. Então isso aqui vai ficar igual a menos 12,350 Joule por mol, mais 8,314 Joule por Kelvin por mol, que multiplica por 400 Kelvin, que multiplica por ln de 18. Certamente isso aqui vai te dar um ΔG de reação negativo. A reação vai avançar no sentido direto. Então vamos lá. ln de 18 vezes 400 vezes 8,314. Isso aqui. Menos 12350. Então aqui deu menos 2,7. Menos 2,74. Menos 2,74 kJ por mol. Isso aqui está relacionado com o valor de Q. Então, novamente, ΔG negativo, a reação avança no sentido direto.